Suboficial Davidson, reserva remunerada, Força Aérea, dia 8 de novembro, 10 horas e 20 minutos. Dando continuidade aí aos vídeos, o primeiro foi de introdução, o segundo falando sobre o presidente da República e o Ministério da Defesa, e esse agora será sobre a comissão. Que ensinamentos podemos tirar da tramitação do PL 1645 nessa comissão especial aí, onde o relator Vinícius Carvalho, pastor, elaborou não, né? Praticamente não alterou nada do PL 1645, pelo menos na essência, né? Só na forma, algumas coisas ele colocou de diferente. Uma delas que chama a nossa atenção é que ele já altera, em vez de ser 8,5, né, de 7,5 para 8,5, depois de 8,5 para 9,5, depois 9,5 para 10. Já vai passar direto para 9,5 e depois para 10,5. E isso vai fazer com que eles tenham receita mais rapidamente. Mas o importante, o que me chamou a atenção, que a gente tem que tirar como ensinamento para usar, né, a nosso favor na tramitação que virá agora no Senado. Tirando algumas peculiaridades que são particulares do Senado, podemos aplicar o que a gente aprendeu na comissão, na Câmara, agora no Senado. Umas que notória e gritante, a equidade, a paridade, né, na audiência pública. O ministro da Defesa, o comandante das polícias militares, né, tiveram 20 minutos para falar. Aqueles que lá tiveram, né, na audiência pública, tiveram 20 minutos para defender suas posições, né, levar convencimento e esclarecimento aos deputados para eles formarem opinião. E daí, né, terem o seu convencimento para votar a favor, contra, alterar ou não, enfim. A audiência visava gerar convencimento e esclarecimento aos parlamentares membros daquela comissão. Então, o tempo, né? O tempo foi cortado pela metade das nossas representações, das nossas associações. O doutor Adão, logo de cara, ele já deixou claro, né? Foi avisado em cima da hora, né? E a pessoa normalmente, quando vai fazer um debate desse, ele se prepara em função do tempo que ele dispõe para falar, para ver o que ele vai botar ali em debate que ele considera mais importante. Então, quanto mais tempo ele tem, mais tempo ele vai poder discorrer sobre o assunto. Quanto menos tempo, ele vai ter que dar prioridade àquilo que ele considera ser, né, o mais premente, o mais urgente, que não pode deixar de ser dito. Outra coisa que observamos, a assessoria parlamentar, diuturnamente, nos gabinetes dos parlamentares, principalmente agora na reta final, quando o requerimento 055, né, 2019 do PSOL, onde o Glauber Braga requeria que fosse levado ao Senado, aquela questão das 51 assinaturas. Nesse inteirinho aí, na última semana, praticamente os caras estavam vivendo dentro do Congresso Nacional, de gabinete em gabinete, né? A assessoria parlamentar do Ministério da Defesa, tentando demonstrar que eles precisavam votar contra
esse PL ir para o plenário, porque eles entendem que é justo. Enfim, a máquina administrativa do governo estava toda voltada para a aprovação desse PL. E a gente estava lutando contra o governo, contra o Ministério da Defesa. Quer dizer, a máquina administrativa. Então a luta ia ser dura, ia ser árdua. E nesse cenário, nesse contexto, fazendo um paralelo com um jogo de futebol, o que a gente depreende? Estamos no intervalo, né, do primeiro tempo para o segundo tempo. Aos 45 minutos a gente apresentou lá aquele requerimento do Paulo Ramos, estratégia aí das nossas lideranças, para tentar ainda obter uma vitória que era levar a plenário, né? Porque aí iria esse PL ser debatido, principalmente na opinião pública. E aí se viriam, como a maioria dos deputados lá viram, das injustiças que estão contidas naquele PL. Por isso que o governo queria aprovar, para não deixar o debate. Porque no debate eles perdem. Eles sabem que a medida é injusta, né? E eles reconhecem isso. Se você ouvir a própria fala do Major Vitor Hugo, que é líder do governo, ele reconhece isso. Nossas lideranças que tiveram junto com ele no gabinete, ele falou: eu entendo, o PL é injusto com você, realmente deixa uma lacuna, né, e quebra a paridade. Só que eu represento o governo, eu tenho que lutar pela aprovação desse PL. Quer dizer, mesmo ele reconhecendo a injustiça, né, eles foram e votaram contra, né, votaram a favor da permanência da injustiça. E aí cria-se um paradoxo, né? Como é que a pessoa sabe que uma coisa é injusta e mesmo assim ela age para que aquela injustiça permaneça? E assim foram outros deputados. Você vê lá o Major Vitor Hugo, você vê lá o Subtenente Gonzaga, você vê lá a Celina Leão, você vê lá o Alexandre Frota, né? E por aí outros, que agora não me vem o nome à cabeça. Então, um paradoxo entre justiça e a ação que deveria corrigir essa injustiça não há. E aí, como justificar a consciência, né? O parlamentar, como ele justificará na sua consciência uma ação tão desconexa, tão contraditória e tão paradoxal? Aí eu pergunto aos senhores, nós, eleitores, o que pensamos ou devemos pensar desses parlamentares que agem, mesmo com conhecimento de que tal medida é injusta, votam para que ela permaneça? Então, é uma das reflexões para os senhores aí, né, elaborar uma opinião. Outro fato que ficou notório, né, no transcorrer da tramitação do PL na comissão especial foi jantares, almoços, reuniões. Nos eram apregoados, né? Nós éramos apregoados que estávamos nos unindo à esquerda e estávamos fazendo política. Contudo, eles não dizem que eles também se reuniram com o PT, que o PCdoB, aquela senhora lá, Perpétua de Almeida, se não me engano, né, fez essa ligação aí com o PT para que eles retirassem as assinaturas. Aí é fazer política, mas no nosso caso não é fazer política, é se unir com a esquerda. Então, outra contradição, as mentiras que eles se utilizaram, né, para defender com unhas e dentes o aumento, que eles chamam de meritocracia, mas na verdade a consequência dessa alteração, que eles chamam de reestruturação, que não reestruturou nada, só mexeu nos índices, ou melhor, nos adicionais, nos índices dos adicionais.
eles chamam de reestruturação. Mas o efeito qual é? É um aumento, né? Em um aumento que, se levarmos em termos nominais, né, um general chegará a R$ 10.000 de aumento, enquanto um sargento, R$ 200. Uma disparidade que o número por si só já demonstra a incongruência, né? Como fere de morte, né, a isonomia. Né? Não há equidade. Já que, o número fala por si só. E outra, a bancada da PM. A bancada da PM foi uma coisa assim sui generis. Né? A bancada da PM, a fim de se incluir no PL 1645, que eu entendo que é justo, meritório, né? Se buscar, né, a integralidade e a paridade, eles ficaram satisfeitos porque foram inclusos. Né? E novamente, um paradoxo, porque eles garantiram a paridade para as PM, mas não garantiram a paridade para as praças das Forças Armadas. Quer dizer, outra incongruência, outro paradoxo. Como que eu permito a paridade para que eles, abre aspas, né? Eles falaram que não haveria militares de segunda categoria. Todos nós somos militares, tanto as Forças Armadas como as polícias militares. E eu entendo que seja correto, né, e justo. Mas como justificar que para eles se mantém a paridade, enquanto que para os praças das Forças Armadas se quebra a paridade? É paradoxal, né, você defender justiça para uns em detrimento de outros. E é isso que se viu lá, na bancada da PM. E outro fato notório, que a bancada da PM não diz aos seus, né, que haverão perdas. Mas eles batem no peito gritando vitória, dizendo que foi um avanço, porque eles ganharam a paridade e a integralidade. Mas não disseram as perdas que advirão com a aprovação do PL 16. São omissos em dizer toda a consequência, né, dos direitos e deveres que advirão do PL 1645. Eu não quero usar a palavra mentir, porque eu acho pesada, mas omitem parte da verdade, não falam toda a verdade. Deixam de dizer, por exemplo, que um sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ganha R$ 5.800, né, um terceiro sargento, não paga pensão militar. E agora pagará de 10,5%. Quer dizer, praticamente R$ 500. Isso eles não falam. Mas eles falam na paridade e integralidade, que é uma vitória. E o pior, para garantir essa vitória, né, a manter esse direito, paridade e integralidade, né, retiram dos praças, né, principalmente da lacuna 2001-2019, a paridade. Aí a incongruência, aí o fato paradoxal de justiça para um e injustiça para outros. E eles defendem isso. Agora eu queria entender a consciência desses parlamentares para justificar isso nas suas mentes brilhantes, né? Não só deles, como do próprio governo, né? Os comandantes aí das Forças Armadas, o ministro da Defesa e o próprio presidente da República, que, como militar que foi, aí meus de respeito a todas essas autoridades, né? Mas aqui não me cabe defendê-los, e sim mostrar as injustiças que estão sendo cometidas, né?
e defender os praças e pensionistas, em especial os da lacuna de 2001 e 2019. Então, é um outro fator que os senhores devem ponderar, refletir e formar opinião. E qualquer comentário, por favor, façam aí no vídeo, até para a gente poder interagir mais e formar uma opinião mais concreta sobre o assunto. A máquina administrativa foi usada de forma sem nenhum parâmetro ético, moral e até intelectual, na medida em que distorce a verdade, na medida em que não fala a verdade, né? Eu até entendo fazermos sacrifício, né, para contribuir, né, com o déficit, melhor dizendo, para diminuir o déficit, né, das contas públicas. Eu até entendo isso e concordo, né? Agora, garante para um privilégio, como os oficiais generais, chegam a 10 mil de aumento, enquanto um terceiro sargento das Forças Armadas recebe R$ 200. E há um porém aí que eu até esqueci de comentar. As alíquotas de desconto, elas são feitas sobre o bruto, né? Para todo mundo aí de 10,5 quanto a pensão e mais 3,5 quanto a... vai chegar a 14. Em cima do bruto. Então, foi igual para todo mundo, né? A despesa. Enquanto os índices, os adicionais, não foi igual para todo mundo. Sobre o manto, abre aspas, do que eles chamam de meritocracia. Como se meritocracia não houvesse naqueles que trouxeram as Forças Armadas até aqui. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Então, algumas reflexões devemos fazer sobre essa conduta no transcorrer do PL 1645 na comissão. Uma que me chama muito a atenção, e aí eu gostaria de fazer um chamamento aos senhores, a coordenação, o engajamento. Muitos foram para Brasília, né, levar a nossa mensagem de injustiça que está sendo cometida por PL 1645. Muitos nas mídias sociais, né, manifestam suas opiniões, vão nos parlamentares, ligam para eles. Né? Eu realmente não posso estar em Brasília, é uma questão pessoal minha, mas tento apoiar daqui, né, deixando clara a nossa insatisfação, ligando para os parlamentares, mandando e-mail, né, fazendo que eles reflitam sobre o PL 1645 e que necessita, né, alterá-lo. Para quê? Para que essas injustiças não venham a ser efetivadas com a aprovação do PL. E aí, mesmo a gente observando que a gente consegue convencer o parlamentar acerca da injustiça, eles entendem a injustiça, né? Eles não agem conforme o entendimento, agem contrário ao entendimento, né? A questão do paradoxal que eu coloquei. Eles sabem o que é injusto, mas não fazem o correto. E aí, o que a gente precisa fazer para que eles façam o correto? Nos engajarmos mais, nos mobilizarmos mais. Ser efetivamente coordenados para atingirmos o nosso objetivo. Então eu concito os senhores, junto, né, às associações, né, a se filiar. E aí eu faço um chamamento à FENGIFA, a Federação Nacional de Graduados Inativos das Forças Armadas. O senhor Adão Farias, no início, lá em março, já vinha lutando. Ele, Benato, Tassiarini, o Borba e mais outros foram se juntando nesse caminhar do PL, a federação.
E aí eu concito os senhores a se inscreverem e associar à Federação FENGIFA. Não existe só a FENGIFA, existem outras associações. E aqui eu vou tecer um comentário, infelizmente, negativo. A ABDMP, do senhor Birajara, que agiu negativamente, né, contrário aos interesses, que é alterar o PL 1645. Ou melhor, outra, a dona Kelma Costa, que nos abandonou, né, nessa luta e se juntou ao presidente Bolsonaro. Enfim, é livre cada um para decidir como deve agir. Contudo, não se coaduna com o espírito daqueles que lutam para alterar o PL 1645. Então, dito isso, vamos àqueles que somam com a gente, né? E aqui, para mim não cometer nenhum esquecimento, eu vou ler aqui alguns que me chamaram a atenção, que estão sempre indo a Brasília, né, defendendo nossos interesses em alterar o PL 1645. O Cláudio Cunha, papo reto, Rio de Janeiro, suboficial da Marinha, da Reserva, um grande guerreiro. Luiz Selva também, que organiza aí nas mídias e também manifestações em Brasília e Rio de Janeiro. Ivone Luzardo, né, histórica luta dela na defesa da família militar, e agora em especial a dos praças. Suboficial Zacarias, outra liderança que se desponta aí, né, também da Reserva da Marinha. Dona Cibele Lima, também parece que é da Associação Abramaer, né? Também outra guerreira aí nessa luta. Outro guerreiro aqui que também me chama muita atenção é o suboficial da Reserva da Marinha, Magno, também aí um guerreiro, um lutador, né? O senhor Wagner Coelho também, outro aí na luta, né? Bravamente indo lá para Brasília, defendendo os interesses de uma maioria, né? E aí merecem os nossos aplausos, todos eles, por buscar corrigir injustiças, lutarem contra essas injustiças. E surgem nesses homens e mulheres que abnegadamente lutam a nosso favor, lideranças políticas, que não devemos perder o foco nas próximas eleições. Eu sei que é antecipar um pouco esse fato político que acontecerá, que é a eleição nas prefeituras, né? Mas precisamos manter isso em mente. Devemos, isso é outro ensinamento que podemos tirar da tramitação da comissão, é justamente a bancada da Polícia Militar, né? Eles se mobilizaram, né, e conseguiram atingir os objetivos deles, que foi colocar a PM no PL 1645. Mesmo, que aí eu volto a dizer, né, a injustiça, mesmo reconhecendo a injustiça, né, mantiveram essa injustiça quando votaram a favor do PL 1645, sem alterá-lo, né? Então, senhores, esses são os meus comentários, que entendo ser os ensinamentos que vieram, né, dessa luta na comissão, que devemos corrigi-los na luta no Senado. Devemos melhorar a nossa mobilização e coordenação, né, no convencimento dos senadores. Devemos intensificar nas mídias, em especial em Brasília, né,
a nossa mensagem para alterar esse PL. E por fim, tecer aqui os agradecimentos daqueles que nos acompanharam até aqui. O senhor Paulo Ramos, que com a sua experiência, compreensão política, né, história de luta, se juntou a nós, vendo a injustiça que estava sendo cometida, lutou bravamente na comissão, nos corredores, né, buscando alterar. Mas não só ele, né? O Glauber Braga também, outro guerreiro aí, e a gente deve entender que gratidão é uma moeda rara, né? E fica aqui o meu apoio, né, ao Paulo Ramos, o registro, né, do meu apoio aqui ao Paulo Ramos, ao Glauber Braga, ao Marcelo Freixo, né, e à disposição de lutar com um Brasil maior, melhor e mais justo. Independente da nossa vitória do PL 1645 ocorrer ou não, eu acho que esses ensinamentos ficarão. Temos que ter representatividade. E as lideranças que agora estão a surgir devem ser lembradas nos próximos pleitos. Bom dia a todos. E o próximo vídeo a gente vai falar especificamente do Senado e implementar ações mais específicas. Então aguardem o próximo vídeo.